vamos também colher a opinião de Adalberto Costa Júnior e as recomendações que ele pedia anteriormente que o presidente focasse na sua mensagem. O Estado da Nação, este ano de 2024, antecede a celebração dos 50 anos da independência nacional. Nós queremos convidar o excelentíssimo Presidente da República, este ano, a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas, a abster-se de tentar mostrar-nos um país diferente daquele que os angolanos diariamente enfrentam, caracterizado pela fome e pela extrema pobreza. Que haja coragem e este ano a caracterização do país seja real e contenha os eixos da unidade nacional, contenha os eixos para o combate à fome e à extrema pobreza, que o Estado da Nação, a ser partilhado na Assembleia Nacional no dia 15 de outubro, mostre que o nosso país, Angola, não pertence ao MPLA. O nosso país, Angola, pertence a todos nós, angolanos, e não deve ser refém de um partido político. Que os programas dos 50 anos de independência não resultem num esbanjar de dinheiros públicos direcionados a colorir uma imagem de um país fictício, que os angolanos identificam como não sendo aquele em que vivem o seu dia a dia. Laurindo, sem paixões, o que é que achou desta introdução? Não é uma tentativa de intromissão, de querer coordenar o próprio Presidente da República? Não, a Constituição da República de Angola, no seu artigo 17º, dá faculdade aos partidos políticos tecerem questões relativamente ao país. E o presidente João Lourenço, se fosse tão inteligente, poderia retirar desta mensagem, não é, dada pelo líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, na província da Huila, em sede das suas jornadas parlamentares da UNITA, tanto poderia ter retirado desta mensagem para trazer um país real. Eu penso que essa foi uma mensagem de apelar ao presidente da República de que trouxesse, de facto, um país real. Por que o Adalberto disse isso? Porque nós estamos, de facto, habituados em todos os anos parlamentares, o Lourenço nos traz discursos estereotípicos, nos traz discursos que não correspondem com a realidade. Tanto, eu penso, se João Lourenço fosse tão inteligente, poderia recorrer na página do presidente Adalberto, da UNITA, retirar pontos que, de facto, mostram o que é o país real. Tanto, assim não fez, preferiu trazer um discurso muito longo, um discurso que tão irrealista, que até acabou por aproveitar-se, por exemplo, da questão dos 400 milhões de dólares que o Banco Mundial deu como empréstimo ao governo angolano para ajudar na luta contra a fome e a pobreza, que hoje transformaram numa campanha chamada de Cuenda. Tanto é uma pouca vergonha pegar um dinheiro do Banco Mundial, partidarizá-lo, como se fosse que é um dinheiro que o MPLA que está a dar nas pessoas. Tanto é uma pouca vergonha. E eu tenho vindo sempre a esclarecer de que esses Cuenda até ser dado de forma errada. O dinheiro, do meu ponto de vista, por exemplo, seria implementá-lo, criar serviços públicos e esses serviços de empregabilidade, estas poderiam ter dinheiro e com esse dinheiro as famílias poderiam se sustentar. Portanto, não é dar de 3 em 3 meses 6 mil, e hoje o presidente vem na Assembleia trazendo o relatório deste dinheiro dado pelo Banco Mundial como se fosse que é um dinheiro do MPLA. Portanto, esta é a questão. Eu penso que Adalberto Costa Júnior fez aquele discurso no sentido de apelar ao presidente João Lourenço de que trouxesse em sede desse discurso de Estado da Nação um discurso real. Também, mais velho William, também só para dar uma pincelada naquilo que o presidente Lourenço disse sobre o contrabando de combustíveis. Portanto, disse muito bem, contrabando de combustível. Só que peca não ter dito, por exemplo, quem são os contrabandistas. O seu antecessor, o seu homem da Casa Militar, o Furtado, disse que os contrabandistas
são grandes chefes de patentes altas. Mas eu, Laurindo, estou à espera. Esperei que o presidente Lourenço, por exemplo, dissesse quem são, de facto, os contrabandistas, porque o Furtado também não disse quem são os contrabandistas. O titular do Poder Executivo também vem na Assembleia, diz que é lutar contra o contrabando, mas ainda não diz quem são os contrabandistas. Portanto, foi muito errado, porque nós sabemos que mas se formos... Não acha que estarão a liderar o contrabando os membros da UNITA? Portanto, ia para salvaguardar o partido da oposição? Não, o Furtado foi claro em dizer que os que estão a liderar o contrabando de combustível, sobretudo nas províncias do norte, são chefes de altas patentes. E os chefes de alta patente são os que estão no MPLA. Eu não conheço nenhum comandante, nenhum chefe que é da UNITA. Não conheço. Acredita que se fossem da UNITA já teriam sido anunciados? William Antônio, é simples. A tamanha partidarização das instituições do Estado, conforme estão, nenhum comandante é da UNITA. Nenhum comandante é da UNITA. Não existe nenhum diretor de uma escola primária que é da UNITA. Imagina que um comandante assim, do municipal, provincial, que é da UNITA. Não existe. Todos esses comandantes são colocados... Temos o general Mackenzie, temos o general São reformados. São reformados. Se fossem esses, eu creio que pela tamanha raiva, pelo tamanho ódio que o MPLA tem pela UNITA, já poderia ter citado. Não percebi. General Nunda. É reformado. General Numa é general na reforma. Isso é um dado público. Os que o Furtado referiu-se são pessoas que estão no ativo. No ativo. E eu esperava que quer o general Furtado, quer o general João Lourenço, deveriam ter citado nome a nome, conforme estão a perseguir a Isabel, conforme estão a perseguir o Manuel Vicente, conforme colocaram na cadeia o gerro do Agostinho Neto São Vicente, que até agora, coitadinho, está doente, e o Estado angolano prefere violar os direitos humanos de São Vicente, conforme eles estão a persegui-los. Também eu esperava que João Lourenço dissesse, nome por nome, quem são esses, de facto, os comandantes que estão a liderar o contrabando de combustível. Portanto, eu penso, em suma, que o discurso de Adalberto Costa Júnior na província da Huila para com esse Estado da Nação foi um discurso apelativo no qual o João Lourenço poderia ter seguido para trazer um país real, não este estereotipo que trouxe hoje, 15 de outubro. Ok, Isidro. Sem sombra de dúvidas, aquilo que Adalberto Costa Júnior nos traz basicamente é um rescaldo daquilo que é a prática do MPLA em termos de, quando se fala em Estado da Nação. Eu nunca senti um Estado da Nação que tivesse realmente, que criasse um paralelismo com a realidade de Angola. Eu nunca senti isso. Não sei, se calhar está-me a tornar insensível, mas estou também, é graças ao MPLA. Mas é justamente isso. Nós precisamos de ter aqui alguma atenção. O país vai fazer 55 anos de independência. E é só nós olharmos como é que o país se encontra nesse momento. Quando 50 anos. Sim, 50 anos. Quando o presidente da UNITA nos traz a perspectiva de que não adianta trazer perspectivas falaciosas e etc., praticamente está a fazer um apelo sobre aquilo que é o modus operandi do MPLA com relação a dirigir-se ao povo angolano para falar o que para prestar contas, porque praticamente o Estado da Nação é trazer as perspectivas do que foi feito, mas acima de tudo trazer a perspectiva do impacto. Fecha assim, X escolas, o nível disso é isso, estamos com mais hospitais, a saúde está assim, mas o João Lourenço não faz isso, o MPLA não faz isso. Mas isso nós precisamos de entender, que faz parte da cultura da ausência de prestação de contas. Quando não se há prestação de contas, não se há responsabilidade. Quando não se há responsabilidade, basicamente nós temos, pessoas no poder que não se importam em momento algum de cumprir as suas responsabilidades. Por quê? Porque não há prestação de contas. E é basicamente isso é cultural. Isso não vai mudar no MPLA. É mais fácil arranjarem uma desculpa, trazerem uma perspectiva toda desbaratada de qualquer assunto, do que propriamente uma solução. O aeroporto, já não se fala no aeroporto. O aeroporto gastou-se, investiu-se mais, sei lá quantos bilhões de dólares. O aeroporto está aí. Esse transporte... Teve referência especial.
vão começar os voos comerciais em novembro. Foram comprados mais de 15 Airbus e continuam as negociações com a Boeing para cerca de 787 Dreamliner. João Lourenço é uma pessoa extremamente mentirosa, é um presidente aldrabão. Vamos ser um bocadinho claro. João Lourenço é mentiroso porque quem aceita dar-se o trabalho de ler um papel, ok? Que ele não tem ideia do que é aquilo que está escrito aí, que ele não constata em louco aquilo que lhe é apresentado, ele corre o risco de ser chamado de mentiroso. Então ele é mentiroso porque ele é o grande responsável pela administração, ele é o chefe do executivo. Então ele é um senhor mentiroso. Ele é um senhor mentiroso e ele presta-se a esse papel por quê? Porque os indivíduos que estão sob a tutela dele mentem e ele reproduz a mentira. Então o que reproduz a mentira só o quê? O senhor é um mentiroso. O senhor não está a cumprir com nada, absolutamente nada. Se houvesse um bocadinho de justiça, o senhor levantava-se amanhã mesmo, acordava de manhã, lavava a cara, ok? Mas, Isidro, não está a injuriar o presidente da República e pode contra si ser acionado o 333. Mas o 333 vai ser acionado em que circunstância? O 333 devia ser acionado contra a vergonha que o país se tornou. Pessoas a comerem no lixo, já ninguém tem sensibilidade de sentir o angolano que está a comer no lixo. A fome graça, a prostituição aumentou, a delinquência aumentou e tudo que nós vemos é um governo extremamente negacionista. O Ministério do Interior vai chegar e vai falar que a segurança está toda segura, que o país está controlado. É só um ponto antes de passarmos para o Anselmo. É que os índices são tão grandes de satisfação neste quesito de prostituição que agora até já há quilato. Portanto, as pessoas já podem se dormir aqui lá. Anselmo. Olha, fora do quesito partidário, fora da birra política, eu penso que em democracia deve-se permitir que tanto a oposição como o partido na situação poder contribuir mutuamente para o bem de todos. O espírito da mensagem antecipada do Estado-Nação, proferido pelo líder da UNITA, teve como base a contribuição para que o presidente da República, ao fazer o discurso, tivesse que se lembrar que o país é transversal, o país é grande, e há coisas que lhe escapam, podia-se admitir, há coisas que podia lhe escapar. E aí vinha uma contribuição muito valiosa para que ele pudesse constar no seu discurso para refletir minimamente a realidade que se vive em Angola. Mas o que acontece geralmente? O problema é isto aqui. Não sei se a Câmara está a apanhar. O problema é exatamente isto, porque eu penso que isto é um desperdício, porque o discurso deve ser produzido, ou pode ser levado à gráfica, depois de ser trabalhado, depois de ser lido. Só assim que podia se transformar em livro. Mas o que o MPLA faz, para gastar mais ainda dinheiro, é levar a bruto essa matéria que todo mundo está dizendo que não está correta, não é? E depois barra para que ninguém mais possa introduzir a sua ideia. Foi uma coisa muito mal feita e o presidente da UNITA esteve de parabéns porque esteve no terreno, conheceu e contactou, sentiu, pulsou com o povo angolano e a realidade é aquela. E deu ainda mais uma pincelada de que o presidente da República que tivesse o cuidado para que desta vez não se excedesse na mentira, mas que se cingisse na verdade, porque o país é isto. Porque depois o presidente da República, no seu discurso, praticamente falou de todos os países, menos Angola. Talvez aquela cidade que o Dr. William me conhece bem, onde nasceu o senhor Oliveira Salazar. Porque de Angola não disse absolutamente nada. Não é aquilo que Angola é, o que ele disse. Mas, do outro lado, alguém esteve no terreno, anda por terra, conhece a realidade, e aí onde depois a democracia é rica. Porque depois as pessoas se complementam nas ideias.
Mas como temos aqui um regime absolutista, não admite isto, não aceita isto, e o que é que eles fazem? Vão colhendo informações do estrangeiro, até também não é estranho, porque o próprio Presidente da República já nos brindou com uma publicação de um edifício das Nações Unidas, em vez de publicar Angola. E o seu diretor da comunicação já trouxe para esse discurso de mensagem, do ano passado, antepassado, estradas que dizia ser da Angola, mas afinal era da Singapura. Portanto, veja só a dimensão dessas falsidades. E isso é preciso ter um pouco de noção de responsabilidade. O próprio sentido de Estado obriga para que o Presidente da República tivesse feito um discurso que fosse, no mínimo consensual. Porque também é bonito, e seria muito mais bonito, depois do discurso, as pessoas discordarem pouco, mas poder realçar, poder sublinhar os pontos. De facto, o Presidente tocou lá. O Presidente falou do país real. O Presidente tem uma perspectiva do país. O Presidente avançou com as linhas de força. Não isso que acontece aqui em Angola, infelizmente. Por isso que esse país, enquanto for o MPLA a governar, não tem perspectiva, não tem progresso e não há esperança. Não há esperança. Isto é que mais me custa enquanto angolano, enquanto cidadão, que lutamos todos os dias, acordamos muito cedo para vermos se podemos contribuir com algum saber, com algum conhecimento, no sentido de levarmos o nosso país para o patamar de desenvolvimento. Mas quem está no poder, quem está sentado na cadeira do poder, não tem mínima noção sobre isto e vai para o parlamento e atira piada. Mas só para também auxiliar o meu colega Laurindo, com relação ao contrabando de combustível, não é porque ele não disse, o Presidente da República disse, só que disse aquilo que disse o contrário daquilo que o seu ministro de Estado da sua casa de defesa havia dito, porque ele apontou os deputados e os políticos como sendo os vândalos e eles que estejam a praticar o crime de contrabando. Quer dizer, nós já tínhamos falado isto. Quando ele fala de deputados e políticos, eu, com a minha sensibilidade, estou a desconfiar que está querendo empurrar o problema para a UNITA. Isto é verdade. Mas quando o general Furtado dizia que eram oficiais generais, comissários e governantes, ele não teve coragem e ainda no fim rematou. As Forças Armadas e a Polícia Nacional estão muito bem. Portanto, o que é que isso indicia? Um Presidente da República levanta suspeições? O Presidente da República ultraja os deputados? Ele que não foi eleito vai ultrajar os eleitos do povo? Isso é ser muito baixo. Isso é não ter noção do que ele faz. Infelizmente. Doutora Selma, diga que está a ultrajar os seus colegas, porque o presidente foi eleito como deputado. Olha, e não como presidente da República. Tem razão, não é, quer dizer, tem razão, mas enquanto a Casa da Soberania, enquanto no âmbito da interdependência do poder, separação do poder, nunca ela deveria ter. Imagine-se que o presidente da África do Sul fosse ao parlamento dizer que os deputados da Assembleia Nacional eram bandidos. O que seria? E foi isso que ouvimos. Ok. Pedro Caialo. Bem, Dr. William, eu quero só começar a minha fala a dizer o seguinte: falar da democracia em Angola é fatal. E até certo ponto pode ser confundido de que não és angolano. Porque quem é angolano de verdade, que tem estado aqui a palmilhar o terreno, não pode dizer que Angola é democrática. Não existe esse termo. Angola não é democrática. Não sei quando será democrática, porque num país democrático não pode existir aquela fissura que vimos hoje, que, pronto, a TPA apresenta os que estão aí a aplaudir e não apresenta aqueles que estão a apresentar ideias diferentes. Estão a apresentar cartazes, entre outros, a TPA não apresentou. Portanto, fica difícil
dizer que o país é democrático. Quanto à questão da fala ou da entrevista prestada do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, eu acho que foi apenas um recado, e considero um recado porque a Constituição prevê apenas a réplica ao discurso do Estado, não é? E nessa altura o presidente Adalberto da Costa Júnior, ou o presidente da UNITA, deveria estar já a preparar a réplica do discurso do Estado feito pelo presidente da República. E uma outra força política, qualquer que desejar fazer, está livre porque o discurso já foi, na verdade, feito. O que o presidente ou que o Gerardo Alberto da Costa Júnior fez foi uma apelação por parte dele como líder da UNITA e como, na verdade, membro do Conselho da República de Angola, é aconselhar o seu liderado no Conselho da República em trazer, na verdade, o país real. Portanto, o presidente da República não o fez, não acatou este conselho, fez da sua modalidade antiga, que nós chamamos uma modalidade arcaica, em que tem estado a se apegar. Portanto, vamos ver se apareça um corajoso, mais uma vez, dizer aqui, e faça, se calhar, um conselho habitual ao presidente João Lourenço, que tem estado em conflito com a sociedade, em conflito com a sua base militante, em conflito com o seu estatuto, agora em conflito com a Constituição da República. Bom, a ver vamos se é esta pessoa que Angola precisa ter ali como presidente. Tudo isso será definido em 2027. É bom que esses erros continuem a ser alimentados por ele e depois, em 2027, a sociedade angolana poderá então definir melhor quem pode servir para os angolanos. Se vamos continuar a ter o MPLA no poder ou vamos continuar a ter quem ou quem no poder. Bom, quanto à questão dos contrabandos dos combustíveis, doutor William, eu acho que o MPLA, isso não poderia ter assustado ninguém, não deveriam ter chamado, ressuscitado um Judas por outro lado, mas que deveríamos ter na mente de que no MPLA, quando mais tu roubares, quando mais tu prejudicares o seu próximo, mais promovido tu serás. Então, isso não deveria ter assustado ninguém. Lembro-me, por exemplo, desculpa, das pessoas que cometeram o assassinato de Hilbert Ganga em 2013, não é? Isso foi a 13 de novembro de 2013, foi até o julgamento, nem sequer punido pelo ato cometido e foi promovido pelo presidente da República na altura, então José Eduardo dos Santos. E hoje, todos os crimes que hoje pesam sobre o Ministério do Interior, os crimes de roubo que pesaram na altura como governador provincial de Cabinda, do então Sua Excelência o Ministro do Interior, Laborinho. Portanto, tantas reclamações feitas pelos cabindianos hoje é promovido a ministro. Então, isto não podia, na verdade, pesar a nós, dizer por que isso está acontecendo, eles deveriam ter feito isso. Não. É costume e hábito do MPLA, quando tu roubares mais, melhor é porque serás promovido. É assim que eles consideram os bons gestores, é assim que eles consideram os patriotas, é assim que eles consideram a boa gestão do horário público. Se tu não roubares, não estarás no poder. Portanto, precisamos ter isso em mente. Então, o MPLA está acostumado a isto e nós sabemos quem é o MPLA por conta dessa sua vergonha governamental. Ok. Administrador do mercado do Asa Branca defende-se de acusações. O administrador do mercado da Asa Branca, no município do Kazenga, Ezequiel João,
manifestou, na manhã desta terça-feira, 15, o descontentamento sobre as alegadas inverdades levantadas pelos funcionários diante da TV Girassol, pelos atrasos que se registram nos pagamentos de salários e outros desvios. Já dizia, é incrível e, de facto, Pedro Caiala tem razão. É que todos os dias, absolutamente todos os dias, cada vendedor no mercado é-lhe cobrado um imposto. 100, 300, 500 mil, todos os dias, tendo vendido ou não vendido. Onde vai este dinheiro? ONU denuncia piores restrições em Gaza. As Nações Unidas afirmaram nesta terça-feira, 15, que a população da faixa de Gaza está a enfrentar as piores restrições à ajuda humanitária desde o início da guerra há um ano e manifestaram especial preocupação com o impacto devastador nas crianças, dado os bombardeamentos da SPU. ONU denuncia piores restrições em Gaza. Bom, eu estava a me rir sobre a questão do administrador. Eu não entendo como essa gente pensa. Mas desde quando é que para o cidadão, no caso dele, defender-se de um direito que supostamente que foi violado, tem de pedir autorização aos ordens superiores se posso me defender? Quer dizer, é inútil. Significa, para se defender, ele teve que pedir autorização. Isso me dá a entender que, de facto, o senhor incorre no abuso de autoridade. Está a enriquecer-se sobre a custa dos pobres. E o Asa Branca, que é um mercado que está ali muito próximo do Kazenga, acaba por ter muito dinheiro através das cobranças que fazem diariamente. Portanto, essa confusão da Asa Branca é idêntica com aquela outra confusão que houve na questão do Kikolo, com o próprio Tomás Bica. Eu penso que a administração municipal do Kazenga também está envolvido dentro deste abuso de poder que ocorre no Asa Branca. Portanto, esse é o facto que fez com que esse administrador do Asa Branca tivesse pedido à autoridade de administração para se defender. Portanto, essa gente eu não sei como é que eles pensam, e eu dou razão ao meu outro colega do painel, esqueço o nome, que diz Pedro Caiala, que diz que diz que no MPLA adoram pessoas que roubam. Se ficarmos atentos daqui a meia volta, este senhor assim será promovido. Portanto, no MPLA a corrupção é assim. Começa do topo até a base. Quer dizer, um mero administrador de um mercado já comporta-se assim. Imagina se você lhe dar uma administração municipal ou um governo provincial. Será uma desgraça total. Agora, quanto à faixa de Gaza, nós acompanhamos o conflito que está ali a correr e o Estado da América deu 30 dias a Israel no sentido de criar condições humanitárias nesta faixa sob pena de perder o próprio apoio. Eu penso que os Estados Unidos é daqueles países que vai lá, joga-se por interesse. E eu estou a ver que agora os Estados Unidos está a perder interesse em apoiar Israel. Agora, quanto para já, eu estou muito estupefacto pelo facto de que o Tribunal Constitucional, tanto legalizou para já num tempo muito curto e os requisitos que o Tribunal tem vindo a levar a chumbar o para já desde 2019 são os mesmos requisitos que hoje agora legalizou. Quer dizer, em 2019 e de lá para cá o Tribunal tem vindo a dizer que não. A sigla para já é idêntica com uma outra que existiu do PGA em 91. E hoje o Tribunal legaliza com a mesma sigla. As assinaturas, eu penso que são quase as mesmas pessoas. Quer dizer, os mesmos requisitos que o Tribunal Constitucional chumbou para já desde 2019 são os mesmos que hoje os fez legalizar. É um conselho que eu dou ao Dr. Abel Palanga Chibocoboco. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sacrificou-se bastante. Preferiu colocar os quadros do Prajá nos lugares cimeiros da lista da UNITA para ser eleitos em detrimento dos quadros da UNITA. Este foi um grande sacrifício. E eu penso que se por acaso, com esta ligação do Prajá, o Dr. Abel vier se desviar da frente patriótica, daquilo que são os anseios da população angolana, será castigado nos votos. Porque nós temos um eleitorado muito rico.
o eleitorado de 2008, 2012, 2017 e 2022 não será o mesmo eleitorado de 2027. Que significa, se por acaso houver alguém que se desviar dos interesses da nação, claramente será sancionado em sede do processo eleitoral de 2027. Então, vamos aguardar qual é o comportamento do Dr. Abel Palanga. Mas por quê? Não confia na liderança desse partido? Não é questão de confiar na liderança, é a forma como, por exemplo, ele foi legalizado. Os prazos foram muito curtos. Os motivos que foram chumbados durante quase 5 anos são os mesmos que agora o tribunal aceitou. E o dia, por exemplo, em que foi legalizado, foi o dia em que eles estavam juntos na província da Huila, em jornadas parlamentares, e que mesmo naquele dia o Comitê Central do MPLA também esteve em reunião. Quer dizer, são muitas atividades coincidentes. Aqui o Comitê Central do MPLA reunido, lá as jornadas parlamentares da UNITA também a ocorrer na Huila, e o tribunal legaliza o Prajá. Quer dizer, de um lado ou do outro, era para banir as informações que estavam a ocorrer na Huila, de outro, não, eu não sei o que ocorreu, mas eu creio que o Dr. Abel Palanga deve manter a lealdade, deve ser sério, comprometido com o país. Se desviar, eu penso que será sancionado pelo povo. Isidro? Plenamente, sim, plenamente de acordo aqui com o que o Teixeira nos traz. Okay? É muito real. Nós olhamos para essa questão da legalização do Prajá e há pontos aqui que são muito interessantes de se observar. Para além das coincidências que há sobre as jornadas parlamentares e o encontro também do MPLA e etc., registra-se que o movimento foi feito de formas a causar uma determinada fragilidade no FPU. Atenção! E depois nós vamos ver aqui os outros elementos que devem ser também postos à prova. Questões como existir um extremo controle nas instituições que são responsáveis por legalizar partidos, pelas questões eleitorais e etc. O MPLA, os serviços de inteligência que também são controlados pela mão do próprio partido, claro que tem uma jogada muito interessante aqui. A legalização do Prajá, e que tenhamos em conta que vai sempre existir acordos, há pessoas que põem na mesa a questão do Joe Biden estar a vir para cá e queriam legalizar e etc, essa cena toda, mas eu discordo totalmente disso. Eu creio que esse movimento MPLA fez justamente para fragilizar o FPU, e nós sabemos que a legalização de qualquer partido que haja, existe aquela questão de haver acordos secretos. Esses acordos, ninguém sabe qual foi a natureza dos acordos que levou para já a ser legalizado da noite para o dia. Principalmente quando traz aqui esse dado de que são as mesmas assinaturas que foram recolhidas, o nome que havia sido chumbado, todos esses elementos que foram postos como entrave para a legalização, magicamente o Prajá é legalizado. Não se sabe se houve acordos secretos, mas se houve acordos secretos é assim. O Prajá, ok? O Prajá tem que ter muita atenção à jogada, e o doutor Abel Chivucuvuco, acima de tudo, deve ter também muita atenção. Não se sabe se houve algum acordo que foi feito com o MPLA para que o Prajá fosse legalizado, mas se assim foi, deve lembrar-se que a visão que se tem nesse momento do Prajá é de uma força que está comprometida com a questão da alternância, e essa alternância nos traz a perspectiva que esses partidos devem estar unidos para realizar essa mesma alternância. E o outro ponto ainda mais interessante, para além dessa questão da alternância, é que houve sacrifícios que a direção da UNITA, na pessoa do Adalberto Costa Júnior, teve que consentir, ok? A UNITA, o Prajá teve acesso a indivíduos dessa força, filiados dessa força, a constarem na lista de deputados e etc. Ou seja, eles foram colocados estrategicamente, houve um fortalecimento, houve uma aliança que foi feita aí, e essa aliança foi um sacrifício muito grande. Esperemos aqui que haja responsabilidade por parte da pessoa do Dr. Abel Chivucuvuco a dar continuidade nesse processo, porque a questão de sancionar, do povo sancionar, é uma questão real, uma vez que o Prajá, em 2022, destacou-se positivamente por estar incorporado na FPU, e que nesse momento o povo angolano todo está a ver que uma desvinculação vai legalizar aqui uma alta traição, no qual o Prajá
corre risco de perder a sua credibilidade, mas conseguirá com certeza ajudar o MPLA a permanecer mais tempo no poder, e se esse for o objetivo, nós temos que ser claros. Se esse for o objetivo, é preciso que haja clareza, porque o para já se desvincula, há essa possibilidade de perpetuação, mas nós acreditamos que a alternância, o desejo de mudança que sempre norteou a luta da maior parte dos angolanos, pessoas como o Dr. Abel Chifukuvuku, de uma forma ou de outra também travou as suas lutas por uma mudança. Esperemos que continue com esse foco na mudança, na alternância, que ela é possível esse ano de 2027. Agora, se haver uma desvinculação, haverá penalização, o para já será penalizado, e quem conhece a situação do país sabe que favores do MPLA não são favores de se ter em conta. Ninguém é obrigado aqui a cumprir acordos com o MPLA, porque o MPLA não cumpre acordos com o povo angolano. A ideia de fome zero, água para todos, todos esses que são elementos de manifestos eleitorais, desde a primeira eleição que houve nesse país, o MPLA nunca cumpriu. Portanto, se fez algum acordo, ninguém é obrigado a cumprir acordos com o MPLA, porque a partir do momento que o para já está legalizado, tem a sua autonomia, tem a sua capacidade de fazer o que entende como partido e com as responsabilidades que possui, dados os eventos de 2022. Anselmo, o teu minuto final. Bom, começando pelo mercado do asa branca, eu penso que é sobejamente sabido que o comportamento padrão, desde que o MPLA é de facto poder, é de facto essas coisas, essas quesilhas de roubo, desvio, enfim, traduzido na corrupção hoje, o que de facto devastou e dilacerou o país. Esse país não deu avanços porque o comportamento de facto definiu o que seria o país. Nós estamos hoje na miséria justamente por esse comportamento. E eu não me pronunciei acerca da corrupção anteriormente, quando dizia-se que não havia autoridade moral. Também digo que não havia coragem, porque eu lembro-me de uma frase muito bem dita pelo Dr. Savimbi nos anos 80, em que dizia que a candonga e o roubo não ajudam a desenvolver o país. E a candonga e o roubo deve ser combatido com a mesma intensidade que se combatia os cubanos e os russos. Vejam só a seriedade que se tinha e a preocupação de combater esse mal, porque a corrupção é um mal que, depois da guerra, assume o espaço. Pela corrupção as pessoas morrem. Pela corrupção o país entra na miséria. Portanto, é preciso que haja, de facto, aqui um instrumento, uma ferramenta, e uma coragem, uma determinação para se combater de uma vez por todas. Dito isto, não espanta, porque este é o comportamento, é o sistema, e o MPLA, só o MPLA, por causa da corrupção, este é o rosto e é o timbre do MPLA. Com relação ao Médio Oriente, Dr. William, pronto, nós já estamos aqui, não diria que nos cansamos, mas estamos sempre a debitar as nossas opiniões relativamente àquilo que tem sido o comportamento também do senhor primeiro-ministro Realita. Tem sido um devastador. Eu já disse aqui uma vez que se calhar alguém terá dado razão agora ao Hitler, porque que de facto segregou aquela raça, de facto sabia de um ADN, porque este comportamento que estamos a assistir hoje, em pleno século XXI, é deselegante, é desumano e não pode ser permitido. Não pode ser permitido. E os Estados Unidos, de tanto apoiar, hoje também estão a levar pela tabela. A reputação da América hoje caiu por conta desse comportamento do Netanyahu. Netanyahu está a se comportar como um puro terrorista. Não fale que seja civilizado, porque o civilizado não faz aquilo que ele faz. E a outra coisa mais grave é que ele está, de facto, a construir um mundo de inimigos. Ele está a conseguir fazer o que os outros geralmente evitam. Mas ele hoje tornou-se o inimigo, na maioria das pessoas, no Médio Oriente. Qualquer dia que se
revoltar essas pessoas, como temos dito, Israel é um espaço muito pequeno e não custa ser apagado do mapa. Ele hoje está se fazendo esperto, mas amanhã veremos o que é que vai acontecer. Portanto, pela luta da sobrevivência, ele não poupa esforço para dizimar pessoas. Começou em Gaza, agora está no Líbano e quer tentar no Irã. Portanto, vamos ver o que é que vai de facto acontecer nos próximos tempos, mas o nosso horizonte bate em que a resposta poderá ser fatal e Israel corre o risco de desaparecer. Última parte do para já legalização. Pronto, em política não há coincidência e temos de convir isto. Portanto, esse cenário, conforme foi descrito pelos colegas, uma reunião do Comitê Central, jornada parlamentar, depois a própria legalização. Então, isso só nos pode despertar. Gato escaldado até de água fria tem medo. Isso nos pode, de facto, alertar, despertar e dizer com todas as forças que o Dr. Abel tem que ser, de facto, homem. Tem que ser homem, tem que ser humilde, tem que ser inteligente e tem que ter aquele sentido mais humano que chamam de gratidão. Porque ele é, hoje, justamente por um expediente que até não era... temos aqui um cérebro que trabalhou nessa questão, não era uma coligação, mas era um expediente, era um arranjo político para garantir a sobrevivência. E eu posso quero crer que na mão do bolso, como diz o ditado, o burro ponha só uma vez. Porque se o burro repetir a pôr a mão no bolso de alguém, é porque... Ou se o burro permitisse que o ladrão ponha a mão no bolso, é porque não aprendeu. Portanto, como havia dito, eu reitero, que aqui nós temos, de facto, fenômenos e elementos que controlamos. Há outros que não se controlam. Mas a aliança principal que deve se estabelecer, e a UNITA, assim, o aconselho, a principal aliança é o povo. É o povo que deve ser, de facto, tido como aliança, independentemente dos parceiros, dos amigos, porque hoje o que a sociedade quer, o que o povo quer, mais do que nunca é alternância. E quem tem que, de facto, dar este triunfo, este arco de vitória, é a UNITA, contando com o povo essencialmente. Tanto, quem não se alinhar a este propósito da vontade, do desejo do povo, como disse o meu colega Laurindo, será atropelado. Porque hoje o povo não quer ouvir mais o MPLA nenhuma vez. E quem não se alinhar às forças patrióticas, e esta frente tem essa designação para chamar a atenção de que tem de haver patriotas nesse país para poder, de facto, corrigir os erros que vêm há 50 anos. O país não pode continuar a andar como está a andar. O MPLA não pode ter espaço de se rejuvenescer, de se reinicer, de se revitalizar, porque o MPLA, o que fez durante 50 anos, é o que estamos a assistir. Agora, qualquer um que faça pacto com o MPLA será, de facto, tido como MPLA. E eu não vejo, por exemplo, Mano Abel, a servir de calço ou de tentar salvar um elefante que já vai à queda. Não consigo ver. Não ter essa capacidade, não ter essa força. Muito pelo contrário, ele será enterrado primeiro e o elefante sentar-se-á por cima dele. Então, temos que estar, de facto, atento. E a legalização do Prajá também não é um favor nenhum. Era uma imposição jurídica, não se legalizou por capricho de certas pessoas, e eu penso que o doutor Abel terá aprendido lição com quem deve estar. E não vale a pena estar ali a espalhar simpatia com aquelas pessoas que são anti-povo, anti-desenvolvimento. Não, o povo quer o Mano Abel na frente patriótica. O povo gostou, a sociedade gostou. É o seu lugar nato, deve ficar. Qualquer tentativa de se desviar desse lugar vai ter um destino muito inglório, e ele, como político avisado, penso que não fará. E tudo quanto nós desejamos é que ele sinta-se de facto firme, não se sinta tentado, porque não é um favor nenhum. A criação do Prajá decorre de facto de uma necessidade também do país,
Os partidos políticos têm que emergir, têm que surgir, e não pode haver alguém que dite quem vai e quem não vai. Portanto, o MPLA tem que lhe acabar. E quem estiver ao lado do MPLA, hoje, deve saber que também será apanhado pela mesma tabela, e o país vai ter que seguir para frente. Muito obrigado. Ok. Pedro Caiado. Doutor William, eu quero começar pelo último tema, porque este é o último tema também do nosso debate, sobre a legalização do para já servir Angola. Primeiro eu quero alertar aqui os meus colegas do painel que me antecederam de que em Angola não existe voto inteligente nem voto consciência. Existe apenas um voto de fanatismo. Então, partindo desse pressuposto, não podemos alimentar a falsa ideia de que a sociedade em Angola julga os políticos por conta deste fanatismo. E aqui eu quero mais uma vez alertar a Frente Patriótica Unida de que não existe, na verdade, almoços grátis. Não existe missas presentes grátis também. E como nós sabemos, muitas das vezes, o comportamento das próprias pessoas que hoje vão estar a dirigir um partido político, estamos a falar pode estar, na verdade, ligado a uma traição muito fundamental. E o Prajá ou a UNITA tem que ter muito cuidado sobre isso, porque estará envolvido de pessoas de tratos com consciência diferente, com ambições diferentes. Portanto, e é bom que se foi dito aqui de que não foi por acaso que se legalizou para já. Então, este por acaso vai ser consumado, na verdade, nos dias a chegar. Por isso é que eu tenho estado, na verdade, a me comunicar com várias pessoas ligado ao para já servir Angola, até porque são pessoas conhecidas, e a cautelar de que haja aquela coragem de 1992, quando o Dr. Abel foi atingido e partido a perna naquele tiroteio do Sambizanga, para então dizer que a partir de agora estarás salvo, mas que diga que já não quero, por exemplo, do presidente fundador da UNITA. E ele aceitou em primeira instância de que vou renunciar, mas que me dê a garantia de que estarei vivo. E eu ouvi isso na primeira mão, a ser contado isso por Dr. Abel, e quando chegou-se o momento de dizer, diga agora que já não quero o líder fundador e passas por esse lado, ele, na verdade, invertou o discurso, dizendo que eu sou fielmente pró, ou então apoio os ideais do Mangai, sou, na verdade, filho e seguidor do Jonas Savimbi. Portanto, espero que essa determinação mantenha, espero que essa firmeza da doutora Abel ainda continue, ou seja, venha continuar a ser, porque é isso que vai unir o país, é isso que vai definir o voto, porque em Angola não existe votos intelectuais, nem votos conscientes. O que há são simplesmente votos emocionais. Portanto, precisam mesmo ter cuidado doutora Selma aqui, chamar um pouquinho a atenção sobre isso e controlar, sobretudo, as vossas bases para que uma boa parte não saia para poder ir para ali, porque o MPLA está com intenções de dividir o vosso eleitorado. Portanto, dividindo o vosso eleitorado, claro que ficam fragilizados. Primeiro. Bom, quanto ao segundo tema, Dr. William, parece que os Estados Unidos aqui está um pouco arrependido pela linhagem que tem feito com Israel, porque se não fosse, não teria, na verdade, aplicar sanções de que, se não haver um apoio rapidamente para essas populações que estão a carecer de fome, de doenças, da falta até de vacinas, portanto, não deveria, se não tivesse arrependido, ele não deveria ter
sancionado Israel. Portanto, está demonstrado mais uma vez de que o senhor ministro do Israel é na verdade um canibal, não respeita os direitos humanos, é um assassino considerado do mundo, porque os Estados Unidos nessa altura quer agora retirar as suas mãos no sangue que o Israel está a derramar naquelas terras. Portanto, tarde os Estados Unidos despertou sobre isto, porque já deveria ter feito isso faz tempo, por conta do aviso que ele próprio foi dando. E como o doutor Anselmo disse bem, vamos acabar por ver uma resposta muito além daquilo que os israelitas esperavam e que pode deixar o Israel numa gota muito, ou seja, muito reduzido, né? Já é reduzido, pode ser ainda fatal se o Irão vir a retalhar outros ataques que tem estado a levar. Bom, quanto à questão do gestor do mercado do Asa Branca, eu acho que já falei sobre isso, é um comportamento muito contínuo dessas pessoas, não tem nada a perder quando a questão é saquear o cofre do Estado ou saquear o direito do cidadão. E aqui pensar que uma voz em Angola um problema só precisa ser sabido quando a comunicação social lá aparece. Já imagino quantas pessoas estão nas mágoas de que os seus problemas não são divulgados, quando são injustiçados, porque a TPA não apareceu, e só tem pessoas a resolverem esse problema porque o assunto foi divulgado. Portanto, é extremamente perigoso viver neste país, nunca se sabe quanto é que você é morto e por quem. Portanto, estamos a entregue à bicharada e todo cuidado, julgo não ser pouco, porque nós somos vulneráveis. Portanto, o MPLA, quem sabe o que quer fazer com esta população. Mas dizer aqui que Angola é de todos nós, estamos dispostos, não seremos os primeiros a estar, na verdade, na mão dos canibais que governam este país.